galera, voltamos aí para mais uma aula de geografia, agora é a nossa aula de revisão. Falamos há pouco sobre BRICS, sobre essa questão dos países emergentes, esse grupo que desenvolveu seu campo industrial e acabou tornando-se também referência econômica para diversos países do mundo subdesenvolvido. E hoje esses países denominados BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem também a sua importância, a sua relevância no cenário internacional, nas relações, principalmente aí das exportações, que é a questão comercial desses países. Beleza? Então, de olho lá na tela para a gente fazer a nossa revisão de hoje, aula 38.2. Na aula 38.2, falamos sobre BRICS. A importância do BRICS. BRICS é uma sigla que se refere que é um grupo de cooperação. Esse grupo, galera, cooperação política, econômica, financeira entre alguns países. Falei para vocês durante a aula que o BRICS não pode ser considerado um bloco econômico, mas o objetivo em si dos BRICS é realmente fomentar esse crescimento econômico entre os países envolvidos. E esses países são denominados BRICS porque conseguiram garantir esse desenvolvimento, principalmente aí nessa questão industrial que reflete na sua economia. Então, BRICS, 5 países. B, Brasil. R, Rússia. I, Índia. C, China. E o S, África do Sul. Apenas a África do Sul não pertence ao grupo desde a fundação. Então, quando esse grupo foi denominado, aí, esses países emergentes, não era chamada de BRICS. Inicialmente, era chamada de BRIC. Por último, entrou a África do Sul, por isso está falando aí sobre essa situação que foi a última a entrar nos países emergentes, denominados agora BRICS. Os BRICS, eles têm 25% do território do planeta. Quase 40% da população mundial está dentro desses países. Só na China e na Índia são populações aí de bilhões. Muita gente dentro desses territórios. E se a gente for analisar, quando falamos de BRICS, o Brasil está localizado aqui na América. Temos outro país do BRICS, que é África do Sul, que é no continente africano, Brasil, América, África do Sul, do continente africano, Índia, na Ásia, China, também na Ásia, e temos aqui a Rússia, que a Rússia ela é transcontinental, ou seja, a porção oeste da Rússia, a gente está localizada no continente europeu, e a porção leste da Rússia no continente asiático. Então, é um país transcontinental. Apresentamos também durante a aula para vocês informações acerca do PIB dos membros dos BRICS. África do Sul, 0,4, 2020, trilhões o PIB da África do Sul. Brasil, 1,8 trilhões. China, 14,3. Então, é muita diferença a China para os demais países. Principalmente, galera, porque falamos durante a aula essa situação aí da China. O que a gente tem que lembrar da China? China é a segunda maior economia do mundo, só perde para os Estados Unidos. E tem uma grande concentração dentro da China de indústrias. Então, quando eu falo dessa relação de retorno financeiro para o PIB de um determinado país, certamente vender produtos industrializados, vender produtos tecnológicos gera maior rentabilidade para o PIB do que vender commodities, que são mercadorias principalmente do setor primário, como agricultura, como pecuária e também a questão da extração mineral. Então, a China tem essa diferença do PIB porque
ela produz muito aí em seu território a questão industrial e tecnológica. E vender produtos industrializados e tecnológicos, certamente, esse retorno financeiro é bem maior na balança comercial. Vamos lá. Falamos sobre o crescimento econômico desses países. Brasil, com base em 2019, 0,9, enquanto aí a gente tem o da China, 6,1, e a Índia também 6,1. África do Sul, 0,7, com a menor taxa de crescimento econômico com base no ano de 2019. Falamos que esses países também utilizam muita energia, principalmente aí a China, que a China é a maior consumidora de energia quando a gente fala dos membros do BRICS. Falamos também sobre a questão da energia que precisa ser diversificada no mundo, porque a gente sabe que a maior parte da nossa matriz energética ainda no mundo, a base dessa energia é energia não renovável. Então, espera-se que em 2040 diminua a utilização do petróleo e aumente o quê? As fontes renováveis, porque são fontes mais dedicadas para garantir um desenvolvimento mais sustentável do nosso planeta. Beleza, galera? Então, agora é com você e na atividade. Já já eu volto para fazer a correção. Valeu, tchau! Pronto, galera, não deu nem tempo aí, voltamos já para fazer a revisão. Revisão nada, agora é correção, porque a revisão já foi há pouco, né? Então fica de olho aí na tela, vamos fazer a correção agora. Atividade sala, momento da resolução. Então, galera, vamos lá para a questão 1. A expressão país emergente caracteriza a. O grupo de países que fatalmente se tornarão desenvolvidos em futuro próximo. A. B. O conjunto de economias nacionais subdesenvolvidas com relativo grau de crescimento econômico e social. C. Os estados que possuem um forte poder de intervenção na economia, mas que ainda precisam desenvolver os seus níveis de industrialização. A. D. O argumento formalmente registrado de nações que possuem território com grande potencial para exploração econômica. E a. E. Países com forte crescimento econômico nos últimos 50 anos em cada um dos seus continentes. Então, vamos começar a analisar as alternativas. Quando a gente fala aqui desses países, esse crescimento econômico não aconteceu há 50 anos atrás. Esse crescimento econômico é mais recente. Então, a gente já pode descartar essa alternativa, porque esse crescimento econômico vai iniciar esse processo de industrialização de boa parte desses países lá na metade do século XX. Mas esse grande crescimento econômico é principalmente a partir de 2000 que esses países vão conseguir garantir um maior crescimento econômico. O que está falando a D? O agrupamento formalmente registrado de nações que possuem território com grande potencial para exploração econômica. Então, a gente está falando sobre BRICS. Então, emergentes. Não é o território desses países que está em jogo. É lógico que esse potencial é muito interessante para o desenvolvimento desses países, mas a expressão BRICS não está relacionado com a questão da extensão territorial de um determinado país. C. Os estados que possuem um forte poder de intervenção na economia, mas que ainda precisam desenvolver os seus níveis de industrialização. Se eu estou falando de BRICS, essa galera conseguiu desenvolver a sua indústria. É lógico que tem países que acabam sendo diferenciados. China produz muito mais produtos industriais, por exemplo, do que a Índia, do que o Brasil. Mas esses países já passaram por esse processo de industrialização. A fala o seguinte: o grupo de países que fatalmente se tornarão desenvolvidos. Galera, para um país ser considerado desenvolvido, não basta melhorar o seu indicador econômico. Tem que haver também melhoria na questão social, na qualidade de vida desse grupo de população. Então, essa A está falando que esses países considerados emergentes, hoje como Brasil, China,
que têm grande desigualdade socioeconômica, já serão países desenvolvidos. Nada disso. Precisa melhorar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, precisa melhorar a saúde, a educação, a qualidade de vida desses países também, para poder tornar-se um país desenvolvido. Então, só restou a B, que fala que é o conjunto de economias nacionais subdesenvolvidas com relativo grau de crescimento econômico e social. Beleza, porque é um relativo, realmente, grau ainda de crescimento econômico que não podem ser comparadas aí com os países desenvolvidos. Mas realmente já tem esse grau relativo de crescimento econômico e social por conta esse investimento maciço no processo de industrialização. Questão 2. É correto afirmar que as regiões destacadas em preto no mapa representam os países que, vamos lá, alternativa A, formam os BRICS, conjunto de países emergentes que possuem características comuns, como, por exemplo, relevante crescimento econômico. B, priorizam a energia nuclear como matriz energética e, por esse motivo, investem no enriquecimento de urânio para abastecer suas usinas. C, são os maiores exportadores de produtos primários, como a cana-de-açúcar, banana, soja e também por serem país de solo fértil. A D, formam o bloco econômico NAFTA, que tem como finalidade eliminar as barreiras alfandegárias entre seus membros. E a E, formam o bloco denominado G5, que se caracteriza pela desaceleração da industrialização e pela crise econômica. Nada a ver, galera, sair aqui, ó. Então, quem que são esses países denominados aí o BRIC? Formam os BRICS, aquele mapinha marcado com as cores, conjunto de países emergentes que possuem características comuns, como, por exemplo, relevante crescimento econômico. Está aqui a imagem, ó. Se eu tenho aqui Brasil, se eu tenho África do Sul, Índia, China e a Rússia, só pode estar falando dos BRICS, que formam aí, ó, conjunto de países emergentes que possuem características comuns, como relevante crescimento econômico. 3. Trata-se de um país que faz parte dos chamados BRICS e que sofreu com uma profunda crise ao longo dos anos de 1990, superando as suas dificuldades econômicas a partir das exportações de combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo. Apesar de não ser uma nação desenvolvida, é respeitada e temida por muitos países em razão do seu poderio militar. O país ao qual o texto faz referência é: alternativa A, Brasil; B, Rússia; C, Índia; D, China e a E, África do Sul. Tranquilo, galera? Olha só, é só lembrar desse país europeu que teve aí a sua união lá no período da Guerra Fria, do mundo socialista, que até hoje ainda tem esses traços, que apesar de todo o processo final da União Soviética, até hoje tem o seu poderio militar, que é a Rússia. Questão 4. Os líderes dos países que integram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, encerraram seu terceiro encontro com um comunicado que pedem conjunta e explicitamente, pela primeira vez, mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O texto defende reformas na ONU para aumentar a representatividade da instituição, além de alterações no Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e no Banco Mundial. Para os líderes dos BRICS, a reforma da ONU é essencial, pois não é mais possível manter as formas institucionais erguidas logo após a Segunda Guerra Mundial.
Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona com as reformas propostas pelos BRICS está indicada em A. Afirmação da multipolaridade. B. Proliferação de armas atômicas. C. Hegemonia econômica dos Estados Unidos. D. Diversificação dos fluxos de capitais. E a E. Alinhar militarmente todos os países do bloco. Galera, tranquilo, terminou a União Soviética, então, assim, o que ele está falando aí no texto? Que eles não podem continuar com as mesmas regras, com as mesmas diretrizes dentro da ONU, porque o mundo pós Segunda Guerra Mundial passou por diversas transformações. E após a Guerra Fria, nós temos esse mundo multipolar, onde nós temos vários países agora também que acabam interferindo nessas relações políticas e econômicas a nível mundial. Por isso que eles estão falando aí, o texto se enquadra mais na questão da multipolaridade, que é o surgimento dessas diversas nações hoje também que exercem a influência política e econômica a nível mundial. Beleza? Então é isso, galera. A gente volta na próxima aula. Um abraço, até mais. Tchau!